e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te ordeno. Peraí. Jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Deus, que o Senhor abra os ouvidos da tua igreja, que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que eles possam receber neste lugar tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Que a tua palavra nesta noite faça deles instrumentos, Senhor. Que eles saiam daqui assim como os discípulos de João, Senhor, falando os teus feitos sobre este lugar, ó Deus. Aquilo que o Senhor fez nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Eu ia começar diferente, né? Eu ia fazer uma pegadinha, mas essas pegadinhas quem gosta de fazer é meu marido. Eu não sei fazer muito bem essas pegadinhas, né? Ele gosta de botar a igreja numa fria de vez em quando, né? Aí os irmãos levantam a mão, dizem amém, não é para dizer amém, é para dizer misericórdia, né? Mas eu ia só falar assim para a igreja. A maioria das pessoas imaginam que a viúva, porque a gente diz a viúva de Naim, e o que nós pensamos é que Naim era o esposo da viúva. É ou não é? Quantos aqui já pensaram isso pelo menos uma vez na vida, quando leram ou antes de ler mesmo? Porque muitos falam a viúva de Naim, e a própria palavra fala a viúva de Naim. Mas a viúva não era, o nome do esposo dela não era Naim. É a cidade. Era onde ela morava. E por isso que se fala a viúva de Naim. Era o lugar. E era essa pegadinha que eu ia fazer com vocês, né? Mas não deu. Eu comecei antes aqui. Mas olha a bênção, gente. O louvor nessa noite, ele começou com uma canção tremenda, dizendo aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Começou assim, dizendo que o que parecia aos olhos daquela mulher não parecia isso. Aliás, nem parecia nada, né? Porque ela já estava a caminho. Ela já estava indo ao funeral do seu filho. Cafarnaum a Naim tem uma distância de 53 quilômetros. Caminhada de mais ou menos 1 ou 2 dias. Jesus sai de Cafarnaum e leva de 1 a 2 dias até chegar a Naim. A viúva de Naim, antes de Jesus chegar à sua cidade, foi tristemente marcada por perdas e sofrimento. Perdeu o marido. Primeira coisa, essa mulher já havia perdido, ela era uma viúva. A palavra de Deus está relatando que ela era uma viúva. Hoje é diferente as viúvas de hoje com as viúvas da época de Jesus, da época da Bíblia. Naquela época elas não tinham assistência. A única assistência delas após a morte do seu marido era os seus filhos, e tinha que ser homem. Porque nem a mulher naquele tempo via-se com uma força braçal. Não era a mulher que ia atrás do sustento, e era o homem. Por isso a importância que eles davam de nascer um filho homem.
E essa mulher primeiro perde o seu esposo, a qual dava todas as coisas, colocava sobre os celeiros daquela casa. De repente, essa mulher já não tem mais este homem com ela. Ele não existe mais. Mas ela tem um filho ainda, único. Ela só tem aquela pessoa que era para sustentar aquela mulher. O que acontecia quando as mulheres ficavam viúvas? Elas não eram assistidas da forma que hoje são assistidas. E ainda existem muitos lugares e países. Nós aqui, nós temos o SUS, nós temos várias coisas que nos dão sustento. Nós podemos ter, mas em outros lugares não tem, não existe. Plano de saúde é muito caro, você tem que pagar tudo. Então, para essa mulher, o sofrimento e a dor já estava traçada no coração dela, porque ela não tinha mais a quem recorrer. Hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres vão em busca do seu sustento, mas nesta época não. Elas eram sustentadas pelos seus maridos e pelos seus filhos homens. Ela perdeu o marido, agora se vê sozinha para criar um filho. Não sabemos a idade que este filho tinha quando seu pai morreu. Se era criança ou se ele já era jovem, porque a Bíblia não relata. A Bíblia só relata quando ele morre. Mas não relata a morte do pai ou quanto tempo o pai já havia morrido. A Bíblia está somente relatando que havia uma viúva e que ela tinha perdido o marido, agora ela está... Ai, meu Deus do céu, eu digo que eu não sou muito dos esboços, gente. Agora ela está indo enterrar o seu filho. Mais uma perda. É só mais uma perda. É a perda. Não é só mais uma perda. Além dessa mulher ter perdido seu marido, o que dava sustento à sua casa, ao seu filho, agora ela perde o filho. E o único filho. Então não é uma perda insignificante, não é alguém, nunca vai ser insignificante você perder alguém na sua vida, mas eu quero que você entenda que esta mulher agora está sendo desprovida de tudo, porque antes ainda ela tinha quem provia o sustento para ela, mas agora ela perdeu tudo. Como que você fica? É como nós olharmos agora para o Rio Grande do Sul, para essas pessoas que eu assisti um vídeo aonde a mãe estava ali abraçada no marido e no filho, ou na filha, e eles se despedem e começam a chorar, e essa mãe vê o esposo indo para um lado e o filho ou a filha indo para o outro, e eles, antes disso, eles decidem se soltar, sair, se jogar na água para tentar se agarrar nos galhos. E a mulher é a única que fica agarrada. E ela vê o seu marido indo e o seu filho indo. É fácil? É triste, é doloroso. Imagina estar numa situação dessa, como essa mulher que perdeu a sua família desta forma, ela pode se comparar com essa viúva que experimentou 2 mortes na sua casa, que não tinha nada. E agora fica essa mulher também desprovida de tudo. Mas graças a Deus, nós estamos vendo muitas pessoas se movimentarem a favor do Rio Grande do Sul. Você pode glorificar por isso. Muitas pessoas têm
tem se desprendido daquilo que tem e tem enviado para cá. E essa mulher aqui do Rio Grande do Sul, ela perdeu o esposo e perdeu o filho exatamente como a viúva de Naim, desta cidade, que perdeu tudo, ela não tinha mais. Agora essa mulher, ela está num cenário de tristeza, de dor, de luto. Aqui nós vamos ter um cenário de morte e vida. Mas o que esta mulher não tinha noção é que a vida estava chegando até ela. Porque a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava lá e ele teve, o centurião foi até Jesus e disse: Jesus, o meu servo está acamado, está morrendo. Eu sei que se tu der uma palavra, ele pode ser curado. E aí Jesus sai de Cafarnaum, cura aquele servo do centurião. E ele sai de lá. E ele vai. A vida está indo ao encontro da morte. A morte já está estabelecida em Naim, naquela cidade. Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião. E agora ele entra em uma cidade onde a morte já está estabelecida. A vida se aproxima da morte. Um lugar onde havia dor, lamento, choro, tristeza, está prestes a se tornar um lugar de alegria, um lugar de esperança e um lugar de festa. Porque Jesus, você não entendeu, você não entendeu. Era uma cidade em que estava chorando. A palavra nós lemos ali no final que disse que uma multidão acompanhava aquela mulher naquele cortejo. A morte já estava lá, mas a vida está chegando naquele lugar e que vai transformar todo choro, todo lamento, toda dor em alegria. Ele vai mudar a cena. Ele vai transformar aquele lugar. Aleluia. Onde? Espera aí, que não é ali, não é no onde ainda. Ai, meu pai. Como que faz para esse teclado descer aqui? Jesus vai dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus olha para aquela mulher e sente compaixão. Onde Jesus entra, não tem mais tristeza. Entenda isso, igreja. Se Jesus entrou em você, a tristeza tem que sair. Porque a vida em Cristo Jesus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, Ele entra dentro de nós e muda as circunstâncias das nossas vidas. Ele passa a ser o teu pastor. A tristeza não pode mais tomar conta de você. A tristeza não pode mais fazer parte da sua vida. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Sim, fala.
nós passaremos por aflições, vamos passar, mas não vai ser algo que vai ser todo dia. Mas ele diz: eu venci. Se o Senhor venceu, Ele nos mostrou que nós temos condição de vencer nele, porque Ele está conosco todos os dias. Por isso que nós vencemos através de Cristo. E essa tristeza que você tem dentro do teu coração, é porque ainda você não deixou Jesus entrar por completo e fazer a mudança necessária. Aquela cidade estava em luto, a morte havia tomado conta daquele lugar. A morte estava saindo e a vida estava entrando. Por que eu coloquei a morte estava saindo? Eles não enterravam dentro da cidade. Aquele cortejo estava nas portas da cidade. Mas Jesus, que é a vida, Ele levou de 1 a 2 dias. Pensa bem, alguém fazer 50 quilômetros. Eu li ali que pode fazer até em 10 horas, mas você não pode parar. Você tem que ter um ritmo. Mas, pela geologia, é isso? Geologia do lugar. Da geografia do lugar. De Jerusalém, de Cafarnaum e de Naim. É assim, ó. É tudo, é subida, é morro. Então, provavelmente, Jesus levou mais de um dia, ou um dia e meio, porque Ele caminhava, Ele ia a pé aos lugares. Ei, você que tem carro, e fica em casa achando, não vou para a igreja hoje não, é muito longe, vou gastar muito de combustível, não dá, tenho que poupar. Jesus ia aos lugares a pé, não fazia 1 quilômetro, da minha casa até aqui, a igreja dá 15 quilômetros, ainda eu consigo, se eu sair cedo, chegar a pé aqui, mas Jesus fez 50 quilômetros para ir ao encontro da morte, para levar vida, 50 quilômetros, gente, não é pouco, é bastante. Quando a gente fala, a igreja fica 5, 10, 15, 20 quilômetros da minha casa, a gente acha longe. Imagina uma igreja a 50 quilômetros. Porque naquele momento, Jesus era a própria igreja. Ele ia, onde ele ia tinha uma multidão. Tinha milhares de pessoas ao redor dele. E aqui fala que essa mulher estava saindo, ela estava às portas da cidade, e Jesus estava chegando àquela cidade, ao encontro daquela mulher, para levar a vida. Jesus, ao vê-la, disse, olha o que Jesus diz. Querido, está doendo? Jesus não diz assim, vai doer mais. Ele é o teu consolo. Está difícil. Ele diz, eu estou aqui contigo, estarei caminhando contigo todos os dias até a eternidade. Ele olhou para aquela mulher, se encheu de compaixão. Experimente, igreja, a compaixão. Olha, Jesus olha para aquela mulher e diz, não chore. Não chore. Está doendo? Não chore. Eu estou aqui. Eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. O consolo chegou, a esperança chegou, a vida chegou. Jesus se aproxima
do caixão. Na época não era caixão que dizia, era maca. Eles nem levavam em caixão, não existia caixão. Era uma maca e eles colocavam lá. E ele toca. Jesus vem, olha para a mulher e só diz assim: não chore. E toca no esquife. Eita! E diz, olha a palavra que Jesus lança sobre aquele jovem. Jovem, levanta-te. O Senhor nessa noite diz: ei, filho, filha, levanta-te. Jesus está dando uma ordem nesta noite. Levanta-te, não acabou, não é o fim. Não é o fim. E o jovem sentou-se e começou a conversar. Aquele jovem ouve o espírito de morte que estava sobre aquele jovem. Ouve a voz do mestre, ouve a voz do mestre e obedece, e a morte vai embora e a vida entra naquele jovem. Jesus é o autor da vida, o que venceu a morte. Pega aquele jovem agora e entrega de volta a sua mãe. Ele pega aquele jovem e diz: olha, até aqui você achou que era o fim, que você não tinha mais esperança, que você, agora o que te esperava também seria a morte, mas eu, a vida, entrei agora aqui e estou te dando de volta, estou ressuscitando, porque aqui Jesus ressuscita este jovem, porque a palavra está me dizendo que ele estava morto, que não havia mais vida, não respirava mais, não tinha mais fôlego de vida. Mas Jesus, sendo a vida, Ele chega, Ele toca, e é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Quando Ele chega, quando Ele toca, Ele traz vida. Aleluia! Quem sabe você está vivendo algo que para você já não tem mais saída. Quem sabe você está vivendo isso hoje na sua vida, aonde você diz: não tem mais saída, o que eu vou fazer? Quem sabe você hoje precisa do impossível na sua vida. Quem sabe hoje você chegou aqui sem nenhuma esperança. Quem sabe você veio buscar uma cura. Neste mesmo capítulo, Jesus, depois de ressuscitar aquele jovem, depois dele ter feito tudo isso, ele se encontra com os discípulos de João. Se tu puder pôr para mim, ô Mídia, põe para mim aí o verso 20. Jesus aqui, depois dele ter feito tudo isso, ele se encontra com os discípulos de João e diz assim: ó, quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quantos de nós muitas vezes estamos prestes a receber a cura, prestes a receber o milagre, o impossível, mas perguntamos: mas será que é Jesus mesmo? Será que é Deus mesmo que está fazendo, ou é coisa da minha cabeça? Presta atenção. Quando chega, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos.
Então Jesus respondeu. Ó, o que Jesus respondeu. Isso é para você quando você vem para a igreja e recebe algo. E te perguntam, aí você responde dessa forma, ó, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus que nessa noite está aqui. Ele não mudou. Ele continua e permanece até a volta dele sendo o mesmo que curou em Cafarnaum, o mesmo que fez todos esses milagres, o mesmo que saiu de Cafarnaum e foi ao encontro daquela viúva, está aqui ao teu encontro nessa noite. Aleluia! Este mesmo Jesus quer fazer isso na sua vida. Jesus tem tudo isso para você. Para Ele não há limite. Quem põe os limites somos nós, queridos. Nós temos um Deus ilimitado. Nós temos um Deus do impossível. A palavra dele diz: aquilo que é possível o homem faça, mas aquilo que é impossível a mim eu faço, diz o Senhor. Ele curou um servo que estava quase morto. Ele ressuscitou um jovem que estava morto. A palavra que Ele tem para você nessa noite é: levante-se, dê um passo ao seu milagre. Aleluia. Levante-se, igreja. Jesus está na casa. Você não saiu da sua casa à toa. Hoje é um culto de cura, é um culto de libertação, é um culto de milagres. Você veio na casa do milagre. Então, se você está em alguma dessas condições, ou talvez em uma condição a qual eu não falei, fique de pé agora. Levante-se, fique de pé. Levante-se. Fique de pé, igreja. Levante. Você quer que eu vá levantar você aí? Mídia, põe aquela música para mim lá, faz favor.